Oi, bom dia pessoal. Então, nosso trabalho é sobre ciúmes e rivalidades entre irmãos. E no nosso grupo está a Aline, Camila, Júlia e eu, Milena. Introdução. O conceito de família ele se transformou muito ao longo da história. Antes era um núcleo econômico e de reprodução e passou a ser um núcleo de companheirismo e afeto entre as pessoas. E é dentro da família que a gente observa a relação fraternal e o impacto que ela pode causar na vida das pessoas. A Silveira fala o seguinte: a família tradicionalmente definida como pai, mãe e filhos tem sofrido modificações ao longo dos anos. Famílias com apenas um dos pais, famílias adotivas, famílias homossexuais, famílias com casais divorciados, famílias substitutivas e famílias acolhedoras são fenômenos crescentes neste século. O paterfamilias predominava no direito romano. A família antiga ela se resumia em propriedades e poder. Na Idade Média, as famílias valorizavam a hereditariedade e as relações de linhagem. A família, nessa época, era mais uma transmissão de bens e de nomes, de títulos, de propriedades, de terras, de castelos, era mais nesse estilo. Então, era muito comum na família o primeiro filho homem receber os títulos, receber a herança, receber tudo. O segundo filho, o terceiro, eles geralmente iam para vida religiosa, iam virar padres. E as filhas mulheres, elas tinham que casar. E geralmente elas recebiam o sobrenome do marido. Então a família era mais vista como um negócio. Se era uma família de nobres, iam se casar com nobres. Se era uma família de camponeses, iam se casar com camponeses. E não tinha aquela questão de amor, uma boa relação. Não, era mais pelo status e às vezes pelo financeiro. Muitas vezes foi pelo financeiro. Então, até o século passado, o pai era considerado o provedor da família, enquanto a mãe era responsável pelas questões familiares. Isso reflete muito nos estudos da época, onde o foco era dia de mãe e filho. Então, hoje, os estudos da família compreendem sistemas complexos e multi-individuais, em que cada sujeito é um subsistema com sua própria individualidade, desejos e sentimentos, e que se relacionam com o padrão de interação em um dado sistema familiar. O Hampers ele tem uma análise muito interessante sobre a família. Ele considera que os pais são os arquitetos da família, mas que precisam analisar sua própria arquitetura interna. Muitas pesquisas mostram que vários indivíduos com dificuldade de comportamentos e comportamentos destrutivos, eles têm como base a infância e podem ter traços de volta à família de origem. E em muitos casos, os pais são responsáveis pelos conflitos entre irmãos. E às vezes eles fazem de maneira direta ou indireta. Vai de cada família e vai uma análise para cada família. Então, a mídia mostra muitos conflitos entre irmãos, né? Um dos clássicos é Caim e Abel da Bíblia, Cinderela e entre outros aqui que eu vou falar um pouco da história. Tem uma novela brasileira chamada Mulheres de Areia e ela conta a história de duas irmãs idênticas, que é a Ruth e a Raquel, só que elas têm personalidades totalmente diferentes. A Ruth é uma menina meiga, doce, de bom coração, e a Raquel já é mais sacana, má, cruel, agressiva, egoísta, tudo de mal nessa vida. Gostaria aqui de deixar uma pergunta para a professora Tassi, se ela já assistiu e o que ela achou da novela. Tem um filme muito bom de suspense e terror, que é Espíritos 2 e Você Nunca Está Sozinho. É um filme tailandês, e ele conta a história da Plin, que volta para casa e começa a lembrar da sua infância. A infância dela é bem diferente das outras porque ela nasceu grudada junto com a irmã Chloe. E aí mostra a relação delas, como que elas cresceram juntas, até os conflitos entre elas e, claro, para aumentar o conflito, as duas se apaixonaram pelo mesmo cara. É um filme muito interessante, muito legal, assim, muito bom mesmo, gente. Assistam esse filme. Outro conflito entre irmãos que foi sucesso nos cinemas foi a história baseada na mitologia nórdica, que é a história de Thor e do Loki, que é incrível, gente. Os autores são maravilhosos, principalmente o que faz o Thor. E assim, é muito interessante, né, que uma hora eles estão bem, outra hora eles estão brigando. É bem relação entre irmãos mesmo, um sacaneando o outro e muito ressentimento também, muita inveja, muito ciúme, muita raiva, muitas coisas ali envolvidas, muito sentimento, gente. Que lindo. Maravilhoso.